boa noite. Vamos iniciar a resolução dos exercícios relacionados às espécies botânicas e ao clima, aos biomas. Então, a questão número 1 é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O texto a seguir se refere aos grandes conjuntos climatobotânicos. Então, a vegetação botânica relacionada ao tipo de clima. A vegetação é reflexo das condições naturais, principalmente do solo e do clima do lugar onde ocorre. Então, a pedologia estuda o solo, né? É a ciência que vai estudar e explicar os diferentes tipos de solo que são formados a partir de variações de minerais diferentes relacionados aos tipos de rocha. O Brasil, por contar com grande diversidade climática, apresenta várias formações vegetais. Tem desde densas florestas latifundiadas, folhas grandes, gigantes, né, que ocupam mais da metade de seu território, até formações xerófitas, seca, madeira seca, retorcida, galhos amarronzados, né, mais resistente a regiões áridas, sem chuva, como a caatinga. Nós vamos correlacionar as colunas associando a vegetação aos tipos climáticos. Então, essas vegetações estão presentes aqui, nesse lugar, e nós vamos colocar os números na sua sequência. Por último, nós vamos encontrar a sequência correta que representa a correlação acima da opção. Tudo bem? Então, é a B, a C, a D, a E. E aí a gente vai pensar quais são os climas que nós temos. E aí eu vou falar um pouquinho aqui, por quê, né? Deixa eu abaixar só um pouquinho para que vocês entendam essa variação. Por que eu tenho essa variação de clima por conta da latitude do território brasileiro? Então, veja, eu tenho uma região equatorial, eu tenho os trópicos, eu tenho regiões temperadas aproximando das regiões polares, tá certo? Então, isso faz com que haja uma variação de radiação solar que chegue do Sol, ok? Esse Sol vai possibilitar radiações diferentes, absorção diferentes, porque a Terra é um geóide, a Terra tem uma forma ovalada, tá certo? Então, o Sol vai pegar com mais intensidade na região equatorial, fazendo com que o clima aqui seja mais quente, haja uma variação conforme você vai aumentando as latitudes, tanto a norte como a sul. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a A, B, a C ou a D. Então, a floresta amazônica está presente aonde, né? Onde está presente a floresta de araucária, a floresta atlântica, o cerrado, a caatinga. Então, a alternativa correta é pensar que o clima tropical típico está relacionado ao cerrado, tudo bem? Que o clima equatorial úmido está relacionado à floresta amazônica. Que o clima tropical litorâneo úmido está relacionado à floresta atlântica. Está próximo ao litoral, né? Recebe mais as massas atlânticas chegam com mais umidade dentro do continente. O clima subtropical está relacionado à floresta de araucária e o clima tropical semiárido está relacionado à caatinga. A resposta correta, então, seria a alternativa B. E aí é só a gente pensar que essa variação ela só é possível pela quantidade do regime de chuvas que acaba havendo uma orientação. Lembra das massas de ar que nós estudamos? Então, a massa equatorial, continental, que se forma aqui, próxima à linha do Equador, ela traz umidade para essa região. A massa tropical continental traz umidade para essa região. A massa tropical atlântica traz umidade para essa região. Então, há uma variação de massas de ar que se formam, ciclonais, anticiclonais, que se formam a partir dos movimentos dos ventos que vão das regiões de alta pressão às baixas pressões, tá certo? E onde é que tem baixa pressão no ar? Nas regiões mais altas. E onde há mais forte pressão do ar sobre as pessoas? Nas regiões mais baixas, tá certo? Isso é influenciado pelo ar. Tudo bem? Então vamos lá, vamos passar para o próximo exercício. Vamos pegar um exercício no qual nós estudamos as massas FUVEST, São Paulo. Considerando as massas de ar que atuam no território brasileiro e alguns desses efeitos, analise o quadro a seguir e escolha a associação correta. Então, massa de ar, característica dessa massa de ar, principais regiões atingidas e os efeitos dessa massa de ar, tá? Algumas formam chuvas e aumento dos ventos, outras a formação de ventos e diminuição da umidade relativa do ar. Vamos lá? A gente considerando essas alternativas, qual está correta? Então, A, equatorial atlântica, massa equatorial atlântica, ela é quente e úmida. Sim, ela é quente e úmida, ela está próximo à linha do Equador
e vem do Atlântico. As principais regiões atingidas, o litoral norte e nordeste, ok? Fica mais a ponto. Vamos olhar aqui. MEA, vamos lá. MEA, vamos ver essa massa, onde ela atua. Massa equatorial atlântica, então ela pega mais a região nordeste e próxima à região norte. Olha lá, a massa tropical atlântica, onde ela pega a massa tropical continental, está nessa região, massa equatorial continental, porque está próxima à linha do Equador, né? Massa polar atlântica. Vamos voltar lá no exercício para que a gente consiga observar, então, qual está correto. Bem, a B, equatorial continental, então está mais dentro do continente. Ela é quente e mais seca, é óbvio, não tem tanta umidade, apesar de estar próxima à bacia. Como há uma bacia aqui de águas, que é a do Rio Amazonas, eu descaracterizo ela, tá certo? A massa continental ela é mais seca, mas ela está numa região da linha do Equador, então ela tem umidade sim. Principais regiões atingidas, interior das regiões norte, centro-oeste e sul. A massa tropical, a massa equatorial continental está próxima à linha do Equador, então não pega a região sul, ok? Formação de ventos e diminuição da umidade relativa do ar. C, tropical atlântica, MTA, quente e úmida, sim, está dentro dos trópicos. Faixa litorânea das regiões norte e nordeste, ok. Formação de chuvas e diminuição das temperaturas, né? Descaracteriza pela formação das chuvas e a diminuição da temperatura porque está próximo ao mar, tem um vapor quente. A D, tropical continental, está mais abaixo. Quente e seca, sudeste, sul e parte do nordeste e norte. Não tem como uma massa tropical pegar tantas regiões, tá certo? Aí, polar atlântica, fria e seca, sudeste, sul e norte, diminuição da temperatura e da umidade. Eu escolho a alternativa A. A gente vai lá ver a resposta das alternativas, ver se isso está correto, não está correto. As variações que eu tenho, 9, a resposta correta é a A, olha lá. Então, tá aí, ó, a resposta A. Vamos procurar o outro exercício? Precisa entender das massas. Vamos lendo, aprende e aí caracteriza. Rapidinho. Aqui, exercício 10. FUVEST 2002. Considere o mapa e o texto abaixo. A linha do Equador, massa tropical continental, massa equatorial continental, MEC, massa equatorial atlântica, MEA, massa tropical atlântica, massa polar atlântica. Faltou essa aqui. Então vamos lá. A alternativa de períodos chuvosos ao sul e ao norte da bacia garante uma alimentação farta e permanente do rio. Aí você vai escolher Amazônia, Paraguai, Amazonas ou Amazonas. O ano inteiro, fazendo com que as oscilações do nível das águas apresentem uma amplitude bem menor do que ocorreria se esse fosse subordinado a um único regime fluvial. Então, há uma variação, há oscilações do nível das águas que estão relacionadas à amplitude bem menor, então, ou seja, não tem muita amplitude, não tem seco, frio, tempo chuvoso, sem chuva. Então, ou ele chove muito ou ele não chove, tá? É baixa a amplitude do regime de chuvas nessa região fluvial. Esse relativo equilíbrio hidrológico decorre do deslocamento anual da massa. Qual é a massa que influencia, né? Que faz com que tenha uma baixa amplitude térmica? Térmica não, desculpe, uma baixa... Aqui, ó, se ele for subordinado a um único regime fluvial. Vamos pegar aqui novamente. Fazendo com que as oscilações do nível das águas apresentem uma amplitude bem menor do que ocorreria se fosse subordinado a um único regime fluvial. Esse relativo equilíbrio hidrológico decorre do deslocamento anual da massa. Qual dessas massas? Tropical, continental? Que rio eu estou falando, né? Então, é o rio Amazonas e o deslocamento é a massa equatorial atlântica.
veja, está próximo da água, então chove muito o ano inteiro. Tropical continental, pouca chuva, né? Mediana chuva. Equatorial atlântica, muita chuva. A região Amazônia, equatorial continental. Então, qual é o regime de chuva presente que possibilita? Vamos lá? Vamos imaginar a alternativa do período chuvosos ao sul e ao norte da bacia. Então, ao sul ao norte, vamos imaginar que a tropical pode ser tanto a equatorial como a tropical. Então, equatorial, tropical, equatorial continental, equatorial atlântica aqui. Então, eu vou chutar a alternativa, chuta-se, se estudou não precisa chutar. Ou é a equatorial atlântica ou é a equatorial atlântica, ok? Tem duas opções, ou Rio Amazônia ou Paraguai. O Paraguai está mais a oeste, o regime de chuva, a amplitude é maior. Eu chuto a alternativa A, ok? Go! Go! 10, alternativa A. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Regime de chuva, exercício 10. Não tenho a resposta da alternativa A, ninguém achou. Então, vamos à alternativa 10. Aqui no gabarito não tem a resposta, tá? Está comentado aqui embaixo. Ó. Geografia comenta. A bacia amazônica apresenta regime complexo, lá, ou seja, recebe águas provenientes do degelo na região andina e das chuvas. Então, vem do noroeste para a região leste, os Andes, né? Bolívia, Venezuela, Equador. Hora de afluentes do hemisfério sul, cujas cheias ocorrem entre dezembro e março, hora de tributários do hemisfério norte, com cheias de junho a setembro. Ou ainda, o relativo equilíbrio hidrológico existente na bacia amazônica é decorrente das características geográficas da rede hidrográfica e do deslocamento norte e sul da massa equatorial continental por ela. Tal massa, que se caracteriza pela elevada umidade, descarrega chuvas nos afluentes da margem esquerda, porções norte, no verão do hemisfério norte, e nos afluentes da margem direita, porção sul, no verão do hemisfério sul, mantendo um relativo equilíbrio no fluxo hídrico do rio Amazonas. Ou ainda, quando o enunciado da questão se refere à alternativa de períodos chuvosos ao sul e ao norte da bacia. E aí, você pode estudar, refere-se à região cortada pelo Equador, sendo que os afluentes do norte, provenientes do antigo Planalto das Guianas, têm seu período de cheia no meio do ano, verão no hemisfério norte, enquanto afluentes do sul, provenientes do antigo Planalto Central, têm suas cheias no final do ano. A variação vai depender dessas massas de ar que caminham de um lugar para outro, tá certo? O exercício, eu tenho um outro exercício aqui, que vai ser para a gente localizar a linha do Equador, a massa que está aqui, que vai para noroeste, que vai para o sudeste. FUVEST 2001. No trajeto destacado no mapa, predominavam até fins do século XIX diferentes tipos de vegetação original. Quais são essas vegetações, né? Assinale a alternativa que indica a sequência correta, segundo a direção noroeste-sudeste. Qual é a sequência que eu tenho, né? Quais são os biomas que perpassam o noroeste? Então, eu tenho a Amazônia, ok? Depois, a floresta amazônica, que desce, passa pelo complexo do Pantanal. Depois do complexo do Pantanal, eu tenho Cerrado e Mata Atlântica. O sudeste é a Mata Atlântica, tá? Mas eu passo antes, eu tenho Campos, Floresta Amazônica. Então, vamos olhar lá? Novamente, olha lá, região sai daqui, aqui é a região próxima ao bioma da Amazônia, ele passa pela região inundável do Pantanal, tá certo? E vem parar aqui no sudeste. Então, eu tenho uma região bem importante, vamos ver? Então, floresta amazônica, complexo do Pantanal, posso começar... Floresta amazônica, Campos, complexo do Pantanal, Mata Atlântica. Alternativa D ou alternativa A? Vamos lá? Olhar exercício 11.
Não tem a resposta do exercício 11, então ele está comentado aqui embaixo. Vamos ver o comentário do exercício 11? A partir... Geografia comenta. No perfil observado, na direção noroeste-sudeste, partimos de Rondônia, área de domínio da floresta equatorial, para, em seguida, passarmos pela formação complexa do Pantanal do Mato Grosso do Sul, continuando na direção sul do perfil, enfrentando o Cerrado ou ainda no centro-oeste e oeste paulista, a floresta tropical atlântica no interior do estado de São Paulo. Então é só a gente localizar. Partindo da distribuição da cobertura original das paisagens vegetal do Brasil, o trajeto proposto pelo mapa, a direção noroeste e sudeste, abrangeria a floresta amazônica, sul da Amazônia, complexo do Pantanal, área de fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, Cerrado, paisagem típica do centro-oeste, e Mata Atlântica. É isso aí. Então, a gente achou aqui floresta amazônica, campos, complexo do Pantanal, não. Primeiro, floresta amazônica, vem o complexo do Pantanal, Cerrado e a Mata Atlântica. A alternativa correta é a A, tá certo? Então, a gente pode lá dar uma olhada. Opa, aqui o exercício de número... Aqui já está a resposta. Eu tenho... Aqui são curvas de nível, que vai mostrar a elevação. Aqui está relacionado a hiperometria, profundidade e altura. E a gente vai relacionar. Aqui eu tenho as massas de ar, para encontrar as massas que estão dispostas aqui. Então, exercício 14, Universidade Federal de Santa Catarina, as massas de ar que determinam o tempo e o clima na região sul do Brasil correspondem aos números 1, 2 e 3 no mapa. Então, 1, 2 e 3. Esses são os climas da região sul, né, do Brasil. As massas de ar que determinam o tempo e o clima da região sul do Brasil. Quais são as massas? A 1, a 2 e a 3. Quais são as massas 1, 2 e 3? Tropical atlântica, equatorial continental ou tropical continental? Polar atlântica não é, está aqui em cima, está perto da região temperada. Tropical atlântica, equatorial continental, tropical atlântica. A 2 é a região polar, a polar atlântica. E a 3 pode ser a tropical continental, ok? Que está mais próximo aos trópicos. A alternativa correta, C. Por que não a B? Porque a 1 não pode ser polar atlântica, o polo está aqui embaixo, tá certo? Porque não é a 1, a tropical atlântica. Ela é tropical atlântica, a 1, mas a segunda não é equatorial continental, ela está na região polar, a 2. Por que não é o exercício D? Porque na alternativa D, desculpe, equatorial continental. A 1 é equatorial, não, o Equador está aqui é o trópico, abaixo, está subtropical a região. Porque não é a alternativa E, tropical atlântica. A 1 é a tropical atlântica, mas a 2 não está na região do Equador, está na região do polo. Vamos ver a resposta. Alternativa 14, vamos olhar o gabarito. 14, a alternativa correta é a C. Vamos lá confirmar? Opa! Vamos confirmar a alternativa. Vamos voltar lá no exercício. Tropical atlântica, ok? Polar atlântica e tropical continental. Está correto. Vamos para o próximo exercício. Aqui as massas de ar são dispostas. 18, questão 10. Observe o mapa abaixo. Brasil, divisão climática e massas de ar. Veja, tropical, equatorial, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. Equatorial atlântica, equatorial continental, tropical atlântica. Analise as proposições sobre as massas de ar que atuam no Brasil, representadas no mapa pelos números arábicos, ok? Está lá, 1, 2, 3, 4, 5. Número 1 representa a massa equatorial atlântica, onde está? O número 1 representa? O número 1 representa a massa equatorial atlântica. Vamos lá ver? A massa equatorial atlântica. Equatorial atlântica. Ok? Vamos olhar. Depois, número 2 representa a massa equatorial amazônica. 2. Massa equatorial amazônica.
equatorial amazônica. Não tem a equatorial amazônica. Aqui tem a equatorial continental. A equatorial amazônica está aqui do lado direito. Esse exercício ficou um pouco confuso, porque ele pergunta quais das alternativas são verdadeiras, só que eu não consigo localizar visualmente os números aqui, tá certo? Eu vejo equatorial atlântica, equatorial continental, tropical atlântica, só que eu não vejo a numeração na disposição para que a gente consiga encontrar e numerar os exercícios. Ficou faltando o número, tá certo? Vamos lá. Vamos ver outro exercício. Eu tenho aqui um climograma, questão Mackenzie, para dizer, através desse climograma eu consigo, então, pelos meses do ano, os graus de calor, graus Celsius, e pela quantidade de chuvas em determinado lugar, a gente vê que aqui tem pouca chuva anual, a gente consegue descobrir qual é a região aproximada, tudo bem? No climograma a gente pode ver posteriormente, bem, porque eu não expliquei para vocês, eu poderia tentar encontrar. Os climogramas anteriores se referem respectivamente aos climas brasileiros, então baixa quantidade de chuvas, 500 milímetros anual, aqui vai também a mesma quantidade de chuvas, se a gente dividir 500, para cada 10 milímetros tem 1 centímetro, a gente vai encontrar se é 50 centímetros por ano, é pouco, né? E aqui eu também tenho a mesma variação. As três é uma região próxima nesse regime de chuva, tá? Então, tropical de altitude, tropical e tropical úmido, olha lá, equatorial semiúmido, tropical de altitude, não é um clima equatorial, regime de chuva equatorial semiúmido, tropical úmido, equatorial úmido, não é equatorial, não tem como, o regime de chuva é muito baixo, equatorial úmido, tropical e tropical úmido, e tropical, subtropical e tropical de altitude. A gente pode pegar como tropical, subtropical e tropical de altitude entre a alternativa A e E. Eu ficaria com a alternativa E, tropical, subtropical e tropical de altitude. Vamos ver lá? Exercício 22 do Mackenzie. Vamos lá. Olha lá, alternativa 22 é a letra D, era o último. Vamos lá, 22. A professora errou. 22 e 20, exercício 22D, desculpe. Alternativa equatorial úmido, tropical e tropical úmido. O regime de chuvas é bem baixo. Equatorial úmido, tropical e tropical úmido consta com um regime de chuvas muito alto, né? A quantidade de chuvas da Amazônia em milímetros é aproximada, vamos ver, regime pluviométrico da Amazônia anual. Vai de 2.300 milímetros ano até 5.000 milímetros por ano. Então, tem alguma coisa de errado aqui, né? É um regime de chuva muito baixo. Questão 23. Essa região brasileira apresenta as seguintes características geoambientais. Pluviosidade regular, em torno de 750 milímetros por ano, concentrada num período de 3 a 5 meses, que ocorre em períodos agudos de estiagem, quando a precipitação pluviométrica cai para cerca de 450 a 500 milímetros ano. As temperaturas são altas, com taxas elevadas de evapotranspiração. Aqui vai falar sobre as diferentes cerrado, mares de araucária, massas de ar do Brasil. Aqui encontrei outro exercício, esse tá bom. Questões 25, questão. Com base no mapa da dinâmica das massas de ar do Brasil, assinale as proposições corretas. Então, A1 é a massa equatorial atlântica. O número 1 representa a massa equatorial continental. Não. O elevado índice pluviométrico registrado no verão, no Nordeste brasileiro, deve-se à atuação das massas de ar de números 2 e 5. Também não acho. Olha o que incide. É a tropical atlântica. Quadro. Identificada com o número 3, a massa tropical atlântica
formadora dos ventos alísios de sudeste, atua na faixa litorânea brasileira. Ok, correto, pode ser. Em localidades que sofrem influência da continentalidade, a amplitude térmica sazonal é bem maior do que a das localidades que sofrem influência da maritimidade. Bem, o total aqui a gente precisa somar os pontos, né? Vamos ver o que ele quer. Então a gente vai somar. O número 1 representa a massa equatorial continental. Sim, 1 ponto. Depois, identificada com o número 3, a massa tropical atlântica formadora dos ventos alísios. Tá. 1 mais 4, 5. Em localidades que sofrem influência da continentalidade, a amplitude térmica sazonal é bem maior do que a das localidades que sofrem influência da maritimidade. Então, a amplitude térmica é maior mesmo. Por conta da intensidade do calor, o mar é muito denso. Então, está correto. 1 mais 4 mais 8, 12, 13. No inverno, a massa de ar identificada com o número 4, no inverno, a massa de ar identificada com o número 4 polar, atinge todo o complexo regional da Amazônia, provocando quedas bruscas de temperatura, o que constitui o fenômeno da friagem. A frente fria, sim, ataca lá. Então, 1 mais 4, 5, 13, 13, 23, 29. 29 pontos, é isso? Vamos lá, 25 vai dar 29 pontos. 29 pontos. Ver se está correto, não está correto. 29 pontos. Oh, meu Deus. 25, não tem a resposta. A explicação está abaixo. Vamos olhar lá. Não há explicação também. Questões, observe atentamente o mapa a seguir. A gente não encontrou a resposta, não estava lá no gabarito, não encontraram. 1, 2, 3, 4, 5, a distribuição dos climas. Com base no mapa acima, assinale a opção que indica corretamente a classificação de climas que levam em consideração as massas de ar de cada região numerada. Então, 1, tropical, aqui não é tropical, está no Equador, então vamos pular, vamos achar equatorial úmido, não é? A linha do Equador. Então eu tenho a alternativa B e a E como resposta. Depois, 2, tropical semiárido. Sim, é uma região tropical e está próxima à região de Cerrado, mas está mais próxima do Cerrado. Então, equatorial úmida, tropical, veja, A3, tropical semiárido, ok. Depois eu tenho litorânea úmida na 4, litorânea úmida, 5, subtropical úmido. Pode ser, exatamente. Vamos olhar a B, equatorial úmida 1, a 2, tropical semiárido, é na transição com semiárido. 3, tropical, exatamente, região dos trópicos. 4, subtropical úmido, subtropical, o trópico, não está abaixo do trópico, aqui começa abaixo do trópico. Subtropical úmido, 5, litorâneo úmido. 5 não é litorâneo úmido, né? Afinal de contas, você está na região polar. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Vamos lá ver, 26E. Não tem a resposta também, vamos ver se ela está comentada lá embaixo. Vamos ver. Dona. A resposta está abaixo? A resposta está abaixo? A resposta está abaixo? Onde estás? Estou aqui, querendo-te, cantando. Não está comentado embaixo. Essa também não foi comentada. Bem, vamos para 28. Questão: observe as figuras abaixo. Tendo como base os domínios morfológicos descritos por Aziz Absaber, numa viagem pelo Brasil, as paisagens reproduzidas na figura 1, 2 e 3 pertencem respectivamente aos biomas Caatinga ou Cerrado. Caatinga, Cerrado e Araucárias. Então vamos lá. Caatinga, Cerrada e Araucária. Caatinga,
Campos e Cerrado. Olha aqui, tem Araucária, sul do Brasil, né? Então, pode ser Caatinga, Cerrado, Araucária ou Cerrado, Caatinga. Alternativa C, 28C. 28C, tem a resposta. Não colocaram também. 28, a correta é a C. Bem, vamos ficando. Vamos tentar encontrar aqui. Tá bem tranquilo. Vamos tentar encontrar. Bem, não está comentado embaixo. Eu tenho a resposta. A gente pode procurar as imagens pelo Google, isso vai auxiliar. Vou parar por aqui, o vídeo já está extenso e depois a gente retoma outros exercícios, tá certo? Obrigado, boa noite, até a próxima.